Olá, adolescentes, tudo bem com vocês? Para mim, novamente, é uma grande alegria poder trazê-los mais uma aula e juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor na nossa lição de hoje, que é a lição de número 5 da nossa revista. Espero que todos estejam bem, estejam passando bem este período diferente a todos nós, mas que Deus esteja nos fortalecendo, nos agraciando e cuidando de vocês, dos seus familiares, e que vocês possam estar glorificando ao Senhor durante este período. E então, nós vamos para a nossa aula de hoje, lembrando que nossa revista nova está tratando a respeito do reino de Deus, a respeito do anúncio do reino de Deus através de João Batista e através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lembrando que o reino já foi instaurado, né? Em especial quando o nosso Senhor Jesus se encarnou e esteve entre nós, né? O rei do reino havia chego, né? E viveu entre nós, mas o reino ainda não está completo, né? Ainda não chegou em sua plenitude, melhor dizendo, pois o Senhor Jesus ainda retornará mais uma vez para resgatar o seu povo. Muito bem, se você não assistiu à última aula com a nossa irmã, a professora Jailza, não deixe de acessar o canal da nossa igreja e ali assisti-la. Muito bem, então a nossa aula hoje é a lição de número 5, a qual o autor da lição chamou de a trilogia do reino. Então ele destaca 3 aspectos do reino, os quais eu adaptei, né, para a nossa aula de hoje. Então, nós veremos. Eu irei compartilhar a tela com vocês. Então, irei puxar aqui. Aqui. Vamos ver se irá dar certo. Aqui. Ótimo. Então, aqui está a nossa aula de hoje. Deixar um pouco menor aqui. Ótimo. Então, nossa aula de hoje, conversão, conhecimento e prática. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Conversão, conhecimento e prática. Dessa forma, nós abordaremos um pouco sobre essas 3 realidades, né? Essas 3 necessidades, aquele que professa fé no Senhor Jesus. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok. Então, primeiro falaremos sobre a conversão. Conversão. E para isso, né, eu escolhi alguns versículos nos quais nós abordaremos, né? E aí, expondo os versículos, nós entenderemos um pouco melhor sobre a verdadeira conversão. Então, o primeiro versículo que eu separei está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, vou até grifar aqui, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos orar antes de nós comentarmos o texto. Senhor, meu Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento, por esta aula. Obrigado por este privilégio que o Senhor nos dá de estudarmos a Sua palavra e meditarmos, Senhor, nas Tuas verdades, que são tão preciosas para a nossa vida, Pai.
Obrigado por tudo. Sei com os adolescentes que irão assistir essa aula. Esteja abençoando-os, ó Pai, que seja uma aula edificante para a sua glória, ó Deus. Eu oro no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então, lembrando, né? Este episódio é o episódio no qual Nicodemos, que é um dos principais dos judeus, que fazia parte do grupo dos fariseus, que eram daqueles que tinham um grande conhecimento da lei, né? E eles eram tidos, né, como um grupo religioso muito zeloso pela prática da lei, né? Desculpe, pelo conhecimento da lei, né? E até pelo ensino da lei. E então Nicodemos era um desses fariseus, e a palavra de Deus diz que ele é um dos principais dos judeus. Nicodemos, ele decide ir ter com o Senhor Jesus de noite, o que provavelmente remete a que ele não desejasse ser visto por outros do seu grupo, por outras pessoas, conversando com o Senhor Jesus. Porque nós sabemos que os fariseus não aceitaram o Senhor Jesus. Na verdade, questionaram o Senhor Jesus e, por vezes, até tentaram matar o Senhor Jesus, né? E então Nicodemos vai ter de noite com o Senhor Jesus e ali terá um diálogo com o Senhor Jesus, no qual o nosso Senhor diz a ele que é necessário que ele nasça de novo, né? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor Jesus diz isso a ele porque Nicodemos havia reconhecido que Jesus ele era mestre e havia reconhecido que os sinais que o Senhor Jesus fazia só poderiam ser possíveis se ele viesse de Deus. Então, havia um diferencial assim, né, para com Nicodemos. Havia teve um momento que um determinado grupo de religiosos acusou o Senhor Jesus de que ele estava fazendo sinais pelo poder do inimigo, pelo poder de Beelzebul. Mas Nicodemos, né, neste momento, ele reconhecia que estes sinais, que o Senhor Jesus fazia esses sinais porque ele vinha da parte de Deus. Então, o que é algo bom, né, que ele tenha reconhecido, mas não era suficiente, não era suficiente para a sua salvação. Então, por isso nosso Senhor Jesus diz assim, né, que era necessário que ele nascesse de novo. E não só Nicodemos, né? Essa é uma verdade para com as pessoas que necessitam se arrepender e nascer de novo, né? Então, não basta este mero reconhecimento a respeito de que os sinais de Deus, que os sinais que Jesus fez vinham da parte de Deus. Era necessário nascer de novo, era necessário ser regenerado. E nós falaremos um pouco sobre essa regeneração na aula de hoje. Ok, um outro trecho que tem ligação com a conversão é Efésios 5:8, que eu destaquei aqui. Efésios 5:8 diz assim: Pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja em Éfeso? De que antes eles eram trevas, eles de fato eram trevas, eles não somente estavam nas trevas, como eles eram trevas. Mas agora, após a conversão, eles eram luz no Senhor. Então veja a diferença, né? Assim como as trevas são totalmente opostas à luz, assim nós podemos ver a vida de uma pessoa antes de Cristo
e a vida de uma pessoa depois de Cristo, né? Deve representar essa mudança, né? Essa conversão. Então, quando o Senhor Jesus disse a respeito do novo nascimento, ele estava dizendo que era necessário que nós fôssemos regenerados, né? Que nós obtivéssemos uma nova natureza. Então, antes da conversão, podemos dizer que existe a regeneração, que é um ato de Deus no homem, no qual ele é salvo, né? Então, o homem recebe o Espírito Santo do Senhor e então ele ele é salvo pelo Senhor Jesus, ele obtém uma nova natureza, porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar no coração dessa pessoa. E então é esperado que haja uma conversão, de que haja mudanças, né? Mudanças de propósitos, mudanças de atitudes, né? Que é o que a conversão representa, né? Então, imaginemos, né, que estávamos indo para uma direção e de fato estávamos, né? Estávamos caminhando para a perdição, para a condenação. E então, Deus, em sua graça, ao ouvirmos o evangelho do Senhor Jesus e a ele ter nos dado fé para crer no evangelho, ele então nos regenerou, né? Ele nos salvou. E assim, em um determinado momento de nossas vidas, nós que somos crentes no Senhor Jesus, ele nos regenerou e aí nós fomos convertidos. Nós estávamos no caminho da perdição e então ele nos converteu e agora nós estamos no caminho da salvação. E é um caminho que, pela graça de Deus, não há mais volta. Uma vez salvo pelo Senhor Jesus, sempre salvo. Então, nós éramos trevas, né? Cogitávamos das coisas deste mundo, vivíamos a satisfazer os desejos da nossa carne, dos nossos pensamentos, mas agora nós somos luz no Senhor, porque Ele nos regenerou, Ele nos salvou, nós que cremos no Senhor Jesus verdadeiramente. Ok, mais um trecho da palavra do Senhor para com relação à conversão. Eu separei Ezequiel, capítulo 11, diz assim: Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, olha só, novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, que trecho precioso para nós. O profeta Ezequiel, né, que foi um grande profeta do Senhor, que profetizou até a respeito do fim dos tempos, né, com profecias escatológicas, ele também aqui ele está dizendo o que Deus faria, né, com o seu povo, de que ele trocaria o coração de pedra por um coração de carne. Então, essa promessa tem os seus efeitos ali na época, né, para com o povo, mas seus efeitos permanecem até hoje, né, e permanecerão até a vinda do nosso Senhor Jesus, a segunda vinda, no sentido de que pessoas são alcançadas e pessoas têm ainda seus corações de pedra trocados por um coração de carne. Então, que maravilhosa realidade, né? Então, nós que somos convertidos, tínhamos um coração endurecido, um coração de pedra, um coração que era resistente às coisas de Deus, que não se achegava às coisas de Deus, né? Então, nós tínhamos esse coração de pedra. E que graça maravilhosa Deus ter trocado o nosso coração para um coração de carne, né? Um coração capaz de amar, né?
capaz de se doar pelo outro e ter pensamentos bons, agradáveis a Deus, né? Então, que transformação Deus fez, né, nos seus filhos, né? Naqueles que antes estavam andando segundo o curso deste mundo. É uma transformação radical, é um milagre da parte de Deus que é tremendo demais, né? E é um milagre maravilhoso, um milagre da salvação, da transformação. Então eu creio que tanto eu como você, que hoje conhece o Senhor Jesus, mas outrora não conhecia, eu creio que você consiga distinguir essa mudança que Deus trouxe a nós através da fé no Senhor Jesus. É uma mudança de vida, deve ser uma mudança completa, radical, né? Mudando os pensamentos e atitudes. Isso porque ele trocou o coração do convertido, né? Ele troca, ele tira o coração de pedra por um coração de carne, né? Que bênção para nós. Que bênção saber sobre isso. Então, isso tem a ver com a conversão, né? Embora aqui seja o ato da regeneração, né? Quando há essa mudança, quando há essa regeneração, nós devemos perceber a conversão, a mudança de rota, né? Agora, andando nos caminhos do Senhor, no caminho que leva a Nova Jerusalém. Ezequiel 18, então, ainda no livro de Ezequiel, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, porque morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos, olha só aqui, convertei-vos e vivei. Então agora, nesse capítulo, Ezequiel, ele está trazendo a responsabilidade para o homem de que ele deveria criar um coração novo, um espírito novo, né? Então, nos remete à questão do arrependimento, nos remete à necessidade do homem abandonar o pecado e se achegar para Deus, né? Nós sabemos que Deus é soberano e é Deus que faz essa obra, né? A obra salvífica. É nosso Deus que faz. Mas é interessante como Ezequiel aponta, né? De que o homem também tem responsabilidade, né? Ou seja, o homem que que é salvo por Deus, ele é salvo pela graça. Mas aquele que não é salvo por Deus, ele não é salvo porque assim foi dos decretos de Deus, mas também porque ele rejeitou ao nosso Senhor Jesus, ele não se converteu, ele amou mais as trevas do que a luz. Ele preferiu ficar nos seus delitos e pecados. Então aqui tem a exortação do profeta Ezequiel para que os seus ouvintes criassem um novo coração, um espírito novo, né? Então, muito interessante para nós. E ele diz: convertei-vos e vivei. Ou seja, a vida, a verdadeira vida, né? O verdadeiro prazer da vida está em pertencer ao Senhor Jesus, está em ter sido alcançado pelo Senhor, ter sido convertido. Ezequiel 37, ainda no livro de Ezequiel. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis.
e sabereis que eu sou o Senhor. Continuando, então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara. E o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então, neste trecho, nós vemos que o profeta Ezequiel é mandado por Deus a profetizar sobre esses ossos secos, né? Ele teve essa visão do vale, de um vale de ossos secos. E então esses ossos secos representam homens, né, que estavam mortos, né? Os ossos eram muito secos, sequíssimos, de forma que não havia vida neles. Então eles estavam completamente mortos. Mas, através é, da, da, da profecia do profeta Ezequiel, esses ossos tornaram a viver. É, eles ganharam carne, eles ganharam tendões. Então, veja só, tudo isso nos ensina sobre como ocorre a salvação, né? Como ocorre a conversão e antes até a regeneração. Porque assim é para com os homens também, os homens que são alcançados por Cristo. Eles estavam totalmente mortos em seus delitos e pecados, sem condição nenhuma de por si só se achegarem a Deus. Mas então, através do Espírito, né, que o profeta Ezequiel diz, né, o Espírito Santo de Deus, eles ganham nova vida, né? E é quando esses homens que estavam totalmente mortos ouvem do Evangelho e então creem verdadeiramente no Senhor Jesus. Então eles recebem a nova vida, eles passam a viver novamente. Então, nesse trecho da palavra de Deus, nós vemos a soberania de Deus na salvação. Porque o homem, quando estava morto, sem nenhum tipo de expressão de vida, não, e sem nenhuma chance de conseguir salvar-se, Deus os alcança através do seu Espírito Santo. Então é assim para conosco que fomos salvos pelo Senhor Jesus. Nós estávamos totalmente mortos e ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nos deu vida em Cristo. Ok, agora vamos passar para a parte do conhecimento. Vimos um pouco sobre a conversão, né, sobre a regeneração, e agora o conhecimento. João capítulo 17. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui o nosso Senhor Jesus está orando ao seu Pai. É a conhecida oração sacerdotal. E logo no início da oração, ele declara, né, o que é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer ao Pai e a conhecer a Ele, a Jesus Cristo, a quem o Pai havia enviado. Então vejam como para a conversão é necessário o conhecimento de Deus, né? O conhecimento do Pai e do Filho. Que tremendo para nós, né? Vamos, certo, aqui em 2 Pedro 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, para que nós fôssemos salvos, era necessário que Deus se revelasse a nós. E então nós
passamos a conhecer a Deus, a conhecer ao Pai e a conhecer ao Filho, né? Mas a palavra de Deus nos ensina também que devemos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos conhecê-lo cada vez mais. Então, aquele que foi convertido deve buscar a santificação, né? Deve buscar conhecer cada vez mais o seu Salvador, né? E então, conhecendo mais a Deus, ele passará a conhecer-se melhor a si próprio e, e então a ter uma cada vez melhor comunhão com Deus, ao conhecer mais ao Senhor Jesus e a conhecer mais a sua palavra. Josué, capítulo 1, diz assim: Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Que trecho precioso, maravilhoso. Quantos ensinamentos nesse trecho aqui, né? Então, Josué deveria falar deste livro da lei, que na ocasião era o Pentateuco, né, os 5 primeiros livros da Bíblia que ele tinha acesso, e ele devia falar da palavra de Deus, do Pentateuco, ele devia meditar dia e noite na palavra de Deus que ele tinha, dia e noite, ou seja, ele deveria realmente se esmerar, né, meditar no sentido de realmente, né, deter-se tempo, né, na palavra de Deus, né? Então, o meditar não é somente uma leitura rápida, né? Uma leitura ali muito rápida, sem se atentar, né? Na verdade, é você meditar, procurar entender, se dedicar na palavra de Deus. Para que tenha... Então, qual era o fim dele meditar na palavra de Deus? Para que ele tivesse cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Da mesma forma é para conosco. Deus deseja que nós meditemos em sua palavra e que nós, assim, conhecendo cada vez mais a Deus, possamos praticar a palavra de Deus, possamos ter uma vida de prática que agrade ao Senhor, né? Então, fazer a vontade de Deus. Para que façamos a vontade de Deus, é necessário que nós conheçamos muito bem qual a sua vontade. E para conhecermos a vontade de Deus, nós precisamos ler a sua palavra e, e estarmos em oração, para que assim vivamos cada vez mais segundo a vontade de Deus. E fazendo assim, o nosso caminho será próspero, nós seremos bem-sucedidos. Não materialmente, não financeiramente, mas bem-sucedido espiritualmente, né? E então Deus nos abençoará, né? Conforme nós o obedecemos. Ok, agora passamos para a prática. Então, vimos a conversão, né? O novo nascimento, a regeneração, o que é o ponto inicial de tudo, de uma vida com Deus, né? E agora nós vimos um pouco do conhecimento, ou seja, da necessidade de nós crescermos no conhecimento, conhecer cada vez mais ao nosso Senhor, né? Não devendo nós sermos negligentes para com sua palavra, ficarmos satisfeitos com o nosso estado de conhecimento atual, mas sempre sedentos da palavra de Deus, sempre desejosos de aprender mais, de conhecer mais ao nosso Senhor, né? E a sua palavra, que é tão maravilhosa, tão preciosa, rica, né? Para fazer com que vivamos uma vida bela diante de Deus. Então agora passamos para a necessidade da
prática da palavra de Deus. Ok, João 13. Então, voltamos ao Evangelho de João, agora no seu capítulo 13, versículos 12 a 17. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E então aqui nós temos esse trecho no qual o nosso Senhor Jesus havia lavado os pés dos discípulos, né? E nesse episódio, o nosso Senhor Jesus dá aos discípulos uma grande lição de humildade, né? Pois o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Deus, aquele que é digno de ser somente servido, ele se fez servo, né? A sua própria encarnação nos diz a respeito da sua humilhação, né? Pois ele, sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, né? Então, só Deus poderia praticar tamanha humilhação, né? Porque, sendo Deus, ele se fez homem, né? E então, o nosso Senhor Jesus, em sua encarnação, ele se humilhou. E aqui ele também, e durante toda a sua vida, ele serviu, né? Pois diz que ele não veio para ser servido, mas para servir, né? E dar a sua vida em resgate de muitos. E então aqui nesse episódio, nosso Senhor Jesus lava os pés dos discípulos, até para surpresa de Pedro, né? Que sabendo que ele era o seu mestre, não queria que o Senhor Jesus tivesse esse afazer, né? E então Pedro, a princípio, não deixa que os seus pés fossem lavados pelo Senhor Jesus. Mas então o Senhor Jesus diz, né, em determinado momento, que se ele não lavasse os pés de Pedro, né, ele não teria parte com o Senhor Jesus. E então Pedro responde, né, não somente lava os pés, mas a cabeça, né? Então o corpo, o que ele está querendo dizer, né? Pedro, o que ele estava querendo, de fato, era mais importante, né, ele ter parte com Deus. E então, em resumo, o nosso Senhor Jesus ensinou a humildade ali aos discípulos, ensina a nós também como nós devemos ser humildes e, e não deixar que por causa do conhecimento nós nos tornemos orgulhosos, né? Nós, o conhecimento deve nos levar a sermos humildes. O conhecimento de Deus deve nos levar a sermos humildes, a sermos parecidos com o nosso Senhor Jesus. Então, aqui no final ele diz: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, né? Ou seja, sabendo que eu, o mestre, fiz essas coisas, né? E que vocês devem fazer, então bem-aventurados sois se as praticardes. Então, não somente o saber, mas praticar, né? Praticar essas coisas. Sermos humildes. Tiago, capítulo 1. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade,
acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então aqui o apóstolo Tiago, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele está trazendo essa exortação da necessidade de praticar a palavra de Deus, né? De ser um praticante. Então, de uma forma que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra, né? Então, é fundamental que o nosso conhecimento de Deus nos leve a praticar, né? Que nós não enganemos a nós mesmos, né? Como diz aqui, né? Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Ou seja, agindo com boas obras, agindo, manifestando o fruto do Espírito, né? Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, agindo parecido com o Senhor Jesus, né? Temos de ser praticantes, né? Temos que agir de uma forma que o nosso Deus seja glorificado. Continuando, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está querendo dizer aqui? De que a verdadeira religião, a verdadeira fé, ela produz mudança de vida. Ela atinge o homem em suas práticas, né? Os seus afazeres, suas atividades, né? As suas obras. Né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Né? Então, né, se alguém supõe ser religioso, mas a sua conduta, né, é contraditória com a palavra de Deus, né? Se vive na prática do pecado, se vive escravizado do pecado, isso quer dizer que essa religião não é verdadeira, né? Essa religião que este homem professa, né? O homem o ouvinte negligente, né? Não é a verdadeira religião do nosso Deus, né? Que o alcançou, né? Então, este ainda precisa ser alcançado pelo nosso Senhor Jesus. Então, aí ele vai dizer qual é a religião pura e sem mácula, né? Então, entendendo religião aqui como verdadeira fé, né? Então, qual é a verdadeira fé, a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai? Ele diz que é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, ele não está dizendo que necessariamente é somente através desses exemplos que então isso mostra que o homem tem a religião verdadeira. Na verdade, ele está apenas dando exemplos, né? Dizendo quais práticas são louváveis e belas, né? E diante de Deus, né? Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações é algo maravilhoso que nós devemos fazer. Mas aqui ele está apenas citando um exemplo, né, daquele que tem a religião verdadeira, que tem a fé verdadeira, né? Podendo ser também ou podendo ser outros exemplos também nós podemos citar, né? Então,
ajudar um irmão que está necessitado, por vezes, de sustento, né, financeiro, acolher alguém que está entristecido e, e perdido, e então nós nos achegamos a essa pessoa e pregamos a palavra, né, nos importamos com essa pessoa, né, e há muitos outros exemplos, né, mas aqui ele está dando um exemplo, né, verdadeiro, de que é necessário essa prática, né, é necessário que é, que aquele que professa a religião verdadeira, que isso seja demonstrado pelo seu viver, pela prática, né? Então, neste exemplo, visitando os órfãos, né, aqueles que não têm pais, e as viúvas, aquelas que já não têm mais marido, né? Ou seja, eles estão numa situação de maior fragilidade, maior dependência. E então, o crente, ele deveria visitá-los, né, nas suas tribulações, ampará-los, ajudá-los, né? E, assim mesmo, guardar-se incontaminado do mundo. Então, manter-se puro, né? Não compactuando com as obras das trevas, com as coisas pecaminosas deste mundo, que, que tanto estão disponíveis e são divulgadas, e o mundo divulga e aplaude, né? Mas nós que devemos, por isso, conhecer a palavra de Deus e realmente ver se isso é ou não é agradável a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Olha só, com este fim, né? Fomos criados em Cristo Jesus com o fim de darmos fruto, de praticarmos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, Deus já havia preparado as boas obras para que andássemos nela. Então, é necessário, de fato, que nós que professamos ao Senhor Jesus, que professamos conhecer a Ele, que nós o pratiquemos a palavra, né? Que nós vivamos a nossa fé no dia a dia. Tiago capítulo 2. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, né? Então aqui o que ele está querendo dizer é que a verdadeira fé deve demonstrar um impacto em suas atitudes, né, nas suas ações, deve produzir frutos, deve estar acompanhada dessas boas obras, né? Então, lembrando, nós somos salvos inteiramente pela graça de Deus, favor imerecido, né? Salvos pela graça. E as obras, elas devem ser apenas uma evidência de algo que aconteceu em nós, né? De termos sido alcançados pelo Senhor. Então, aqui ele dá este exemplo, né? De pessoas necessitadas de roupa, de comida. Então, aquele que professa a fé verdadeira deveria ajudá-los, né? Deveria dar a eles roupas, comidas, né? Então, isso seria uma evidência da fé. Conclusão. Então, pessoal, nós vimos aqui na nossa aula de hoje a respeito da conversão e alguns trechos da palavra de Deus que nos ensinam sobre a conversão, que vem logo após a regeneração, né? Ou seja, o ato salvífico de Deus.
E então o homem é convertido, ele que era trevas, ele passa a ser luz, e então ocorre essa mudança no percurso de vida do homem, ele passa agora a procurar viver para Deus. E então agora ele deve estar inclinado para as coisas do Espírito, né? Não mais inclinado para as coisas da carne, né? Isso mostra a conversão, né? A verdadeira conversão. Para a conversão é necessário conhecer a Deus Pai, conhecer ao Filho através da fé no Senhor Jesus e na sua obra salvífica na cruz e na sua ressurreição, reconhecendo que ele verdadeiramente é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus e o Salvador. E deve-se conhecer cada vez mais a Deus. É interessante que o autor aos Hebreus diz ali aos seus destinatários, judeus convertidos, de que era para que eles já, a esse tempo que eles já tinham ouvido a respeito das coisas de Deus, era para que eles já fossem mestres, mas eles ainda estavam como crianças, né? Necessitando de leite, né? Do leite espiritual. Não, eles não suportariam alimento sólido. Então, né, se faz necessário, né? O, conforme nós vamos crescendo e tendo tempo, né? Junto à igreja, em comunhão, né, tempo de convertido, se faz necessário que nós continuemos a crescer, né? Sigamos crescendo espiritualmente, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, né? Ou seja, tendo esse crescimento gradual, né? Que não estagnemos, né? E que não estagnemos em nenhum momento, né? Como esses judeus convertidos, para os quais a carta de Hebreus foi escrita, estavam, né? Eles estavam estagnados espiritualmente, eles estavam ainda necessitando aprender os princípios básicos e elementares da fé, né? Então, a palavra de Deus nos ensina que é necessário nós crescermos no conhecimento, né? Desejar conhecer cada vez mais a Deus. E, por fim, né, esse conhecimento, né, verdadeiro deve nos levar a praticar a palavra do nosso Deus, fazer a vontade de Deus, né, agir amorosamente para com as pessoas, agir sabiamente, agir com verdade, com justiça, sendo nós justos, né? E agir conforme agrada ao nosso Deus, né? Agir de acordo com a nossa nova natureza e não com a velha, né? É necessário que sejamos praticantes da palavra, imitadores do nosso Senhor Jesus. Então, que Deus os abençoe. Eu farei uma oração final. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor concedeu a nós de estudo da Sua palavra, de reflexão nas Tuas verdades, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela obra salvífica, regeneradora que o Senhor fez em mim, Senhor, que o Senhor fez, ó Deus, em tantos adolescentes, ó Pai. Ó Senhor Jesus, que, ó Deus, os seus eleitos, ó Pai, sejam alcançados cada vez mais, ó Pai. O número de eleitos venha a ser alcançado, Senhor. Sabemos que assim o Senhor fará. E que o Senhor esteja abençoando, Pai, abençoando a vida dos adolescentes, abençoando suas famílias, e que a mensagem de hoje possa ficar nos corações deles, ó Pai. Que nós sejamos conhecedores do Senhor e praticantes da sua palavra, Pai. E se porventura há algum deles, ó Pai, que ainda não foi convertido, Pai, ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, que possa ser alcançado pelo Senhor, ó Pai.
se for do teu querer, ó Pai. E que esta aula possa, ó Deus, ser divulgada, Senhor, e que mais pessoas possam ouvir das tuas verdades e que o Senhor receba toda a glória, Pai. Eu oro no nome santo e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Que Deus os abençoe grandemente. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor. E então, até a nossa próxima aula. Que Deus nos abençoe.